Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, tendo a honra, tendo o prazer de receber o presidente do Tribunal de Justiça, o Washington Luiz, que, olha, foi difícil, viu? Foi difícil. Apesar de eu saber que ele tem admiração por mim e eu por ele, mas que foi difícil trazer ao programa, foi. Mas eu tenho certeza que agora não vai ser mais difícil, porque inclusive eu vou provocá-lo para a gente fazer uma almoçando com a notícia com o Tribunal de Justiça, e aí é que a coisa vai pegar fogo. Bom, meu caro Washington, continue, por favor, onde você estava na questão da mediação. Pois bem, E então, dos estudantes que estão sendo nós queremos dar qualificados. ênfase a essa questão, porque, como eu dizia, Geraldo, um grande número, mas um número muito grande mesmo, dos processos que chegam ao Tribunal de Justiça, que chegam ao Poder Judiciário, são processos repetitivos. Os processos repetitivos são aqueles que, com pequena alteração, tratam do mesmo tema. E qual o segmento ou quais os segmentos que esses processos têm maior número? São processos voltados, por exemplo, para a questão de reclamações contra empresas de telefonia, pela má prestação de serviço, as instituições bancárias, juros extorsivos, juros repetitivos, enfim, abusos que são praticados pela atividade bancária, os bancos, e também um grande número de processos voltados e propostos pela Vara da Fazenda Pública e, em alguns casos, assim, até de forma exagerada. Então, se nós promovemos a conciliação, a mediação, o que é que vai acontecer? Vai se ter a oportunidade de, através do entendimento, de um acordo, se resolver essas contendas, é bom para todo mundo, né? O município, o Estado vai receber parte do que lhe é devido, que ele acha que lhe é devido, a instituição financeira faz um acordo ali e chega-se também ao entendimento e a empresa telefônica. Então, nós queremos dar ênfase a isso. Isso é uma questão que tem que ser resolvida com brevidade, com celeridade, porque o número de processos que hoje tramita no Poder Judiciário é um número muito grande e é um número crescente. Eu estava analisando, por exemplo, os números do Poder Judiciário de Alagoas, nós julgamos bem o ano passado, mas o número de processos que foi distribuído suplantou do ano anterior. E alguém poderia me perguntar, e por que isso? Qual a razão? Nós temos dados que nos confirmam o seguinte, é que as pessoas passaram a ter consciência maior da sua cidadania. Isso deve-se à divulgação que a imprensa faz assim, de uma forma muito forte, de tudo que está acontecendo e a credibilidade que o Poder Judiciário também passou a ter. Perfeito. Melhorou muito. Então, por exemplo, você via o caso agora da Petrobras, o caso do Mensalão. Exato. As pessoas diziam isso vai dar em pizza, vai dar em nada, e estão vendo as pessoas serem presas. Exatamente. Então, com isso, aquele que está acompanhando o desenvolver da divulgação perante a imprensa, disse, rapaz, se aconteceu com alguém, pode acontecer comigo. Meu direito pode ser reconhecido. Exatamente. Aí passa a procurar o Poder Judiciário com maior intensidade. Então, já que nós estamos verificando isso, nós temos que contra-atacar e encontrar as alternativas, naturalmente, para que essas contendas possam ser resolvidas. E a conciliação é uma delas. A conciliação, a mediação a minha amiga Fátima Pirauá, que você conhece tão bem, né? Presidente da Almages, luta e briga-se a cada vez que vem ao nosso programa. Ela diz da luta dela e da Almages em favor do concurso público, sobretudo para juiz, porque há uma carência muito grande de juízes ainda no nosso estado de Alagoas. O que você pode dizer de bom em relação a isso? Eu tenho uma notícia muito boa. É de que, já agora na nossa gestão, e nós estamos no comando do Poder Judiciário de 6 de janeiro para cá, nós já evoluímos em tratativas com a Fundação Carlos Chagas. Já assinamos um contrato com essa fundação e eu tenho a impressão que até o final deste mês ou no começo do próximo mês, os primeiros dias de maio, no máximo, nós estaremos, Geraldo, assinando o edital para a realização do concurso para juiz de direito. Diretores da Fundação Carlos Chagas estarão vindo a Maceió e nós vamos fazer uma solenidade assinando o edital e publicando no dia seguinte. Perfeito. Isso quer dizer o seguinte, publicado o edital, no dia subsequente já começam as inscrições. Isso. Então é nossa expectativa, porque tem aquela etapa de inscrição, às vezes tem o deferimento, o indeferimento,
de uma inscrição, gera um recurso administrativo. Claro. Mas até o final deste ano, nós estaremos realizando as provas para o concurso de Muito bem. juiz. Agora, será um concurso com vagas certas ou será um concurso de reserva técnica? Não, nós teremos vagas certas. Vagas certas. Deve Que é a oscilar, necessidade da estas justiça. vagas devem oscilar entre 20 a 30 vagas. E, naturalmente, que isso não quer dizer nada. Você pode publicar um edital dizendo que tem, por exemplo, 20 vagas, e se houver necessidade e a dotação orçamentária do tribunal permitir, você pode nomear 30, 40, 50, dentro, naturalmente, da relação daqueles que estão Claro. aprovados. E esse concurso será só para juízes ou será também para serventuários? Pois bem, nós faremos esse concurso para juiz, mas já temos uma comissão designada que está em ritmo bem acelerado para nos trazer um estudo, isso deve acontecer até o meio deste ano, sobre os dados para a realização do concurso para servidor de primeiro grau. Perfeito. A nível de segundo grau, o tribunal tem um número que atende a nossa expectativa. Mas a nível de primeiro grau, para atender as varas e comarcas de todo o Estado, nós temos um número considerável de vagas. Então, é nosso desejo também de publicarmos o edital para o concurso de servidor até já agora no segundo semestre deste ano. E, se possível, dando início também ao certame, às provas, até o final desse ano. Muito bom. Agora, como não perguntar ao presidente do Tribunal de Justiça qual é a opinião dele sobre essa crescente violência que acontece no Brasil todo, acontece em Alagoas também, e está aí se tentando resolver. Nós temos um colega seu, um ex-colega seu, promotor de justiça, Alfredo Gaspar, que é competentíssimo, inteligentíssimo e que me parece que pode fazer um bom trabalho. Mas qual é a sua opinião hoje? Essa questão da violência é uma questão que não é tão fácil do enfrentamento. Passa principalmente, inicialmente, pela questão de ordem social. Perfeitamente. Questão de educação, questão de saúde. As pessoas vivem nos grotões, vivem nas baixadas e não têm estrutura, não têm, inclusive, uma atividade a desenvolver e envereda pelo caminho que acham que é o mais fácil, que na verdade é o mais difícil, da criminalidade. Então, temos que ter a consciência dessa questão. Agora, isso deriva um certo tempo. E, naturalmente, para que isso aconteça e para que a violência fique num patamar de gente civilizada, ações têm que ser empreendidas. Porque se formos esperar só para que esse quadro social seja revertido, demora muito. E é isso que vem fazendo a Secretaria, que agora é de Segurança Pública, e eu acho que o termo certo é Segurança Pública. Certíssimo. Com o doutor Alfredo Gaspar. Isso. Temos que reconhecer que ele está fazendo um bom trabalho. É bom que se diga com pouca estrutura. Com pouquíssima estrutura. Eu tenho uma série de amigos na Polícia Militar e eu converso diariamente. O Coronel Elias, o Major Coutinho, que integram lá, inclusive, a assessoria militar lá do Tribunal. E eles me dizem que a carência é muito grande. Os números demonstram que, por exemplo, o Tribunal, ou melhor dizendo, a Polícia Militar tem necessidade, assim, premente de pelo menos uns 2 mil homens. Com certeza. Há quantos anos não se aumenta o efetivo? A carreira do militar ela é muito rápida, né, Geraldo? Ele vai para a reserva, assim, exatamente, ainda, inclusive, muito novo. Muito novo. É uma atividade, assim, muito perigosa e por isso eles vão para a reserva. Então, a carência é muito grande. Mas... Agora, me diga do problema seríssimo também, e como são os olhos da Justiça, do Tribunal de Justiça para isso. Você julga, você sentencia, você prende, e aquilo que devia ser um fator de ressocialização não acontece porque o sistema penitenciário é podre. Como fica a cabeça do juiz, do desembargador, que bota um cidadão num depósito de preso, por exemplo, por pior que ele seja? Eu acho que essa política carcerária, o sistema prisional, ele tem que ser alterado. Essa história de você colocar um presidiário trancafiado 24 horas por dia, sem ter uma atividade, exatamente, ele só começa a maquinar, a pensar em coisas que não são boas. Com certeza. Nós temos que modificar esse sistema e com rapidez. Acho que o preso tem que ter uma atividade, ele tem que, inclusive, fazer por onde se autopagar a sua despesa, porque é uma despesa com o presídio, é grande, não é brincadeira. E precisa
isso acontecer com maior agilidade. Mas para que isso aconteça, é necessária a atuação do Congresso Nacional. Com certeza. As leis que regem a questão carcerária são leis federais. Então, é preciso ter consciência disso. As pessoas, às vezes, discutem assim, em certos temas e dão uma ênfase tão grande e relevam outros de talvez maior importância. Essa questão, por exemplo, da menoridade penal está agora em voga, é uma discussão tão grande e ao invés de se discutir, por exemplo, alternativas para a questão dos presídios. Exatamente. Eu acho que era mais interessante do que estar se discutir essa questão, é. se o cidadão com 16 pode ser considerado maior ou menor penalmente. Praticamente é a mesma coisa. Muda o sistema, tem que mudar a cultura e tem que mudar o sistema, sem dúvida alguma. Senão, nada vai acontecer, tanto faz ele com 16, com 12 ou com 10. Está aí, menino com 10 anos nos Estados Unidos matando gente. Extremamente adiantados se preocupam mais com a situação carcerária. Por exemplo, você chega na Holanda, a maioridade é 10 anos, na Alemanha, 14 anos. Exatamente. Eles não se preocupam com isso, não. Porque lá a conscientização, inclusive, é muito maior. Agora, o sistema carcerário é outro. Perfeitamente. É outro. É. Você está ali, você tem que trabalhar, você tem que produzir, né? Para que a sociedade possa lhe dar condições de você, quando sair do presídio, sair recuperado. Mas do jeito que a coisa acontece no Brasil, isso sem dúvida não alguma. está acontecendo. Não está. O sistema não está atendendo, naturalmente, nem às necessidades do preso, nem da sociedade. Você chega ao cúmulo de dizer, não adianta, pode me prender, porque eu vou me soltar. Pois é. Ou vou fugir, ou vão me soltar mesmo. Quer dizer, o sistema está todo errado, mas é como você diz, é federal. Precisa sair lá de cima, não é? É verdade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta ao político, ao administrador que foi como secretário por 2 vezes, ao vereador que veio lá de Piranhas como vereador, ao promotor de justiça, ao presidente do Tribunal de Justiça hoje. Qual é o quadro que você vê em relação ao estado de Alagoas hoje? Utilizando todos esses personagens que fazem parte do seu eu. A situação do estado de Alagoas é uma situação assim de não tranquilidade, de muita preocupação, mas também de boa expectativa. Sinceramente, eu acho que o governador Renan Filho é um cidadão muito comprometido com o Estado. Eu acho ele extremamente bem intencionado. Eu tenho conversado muito. Está dando uma impressão maravilhosa, muito. né? Ele leva a coisa com seriedade, ele se preocupa, ele não fala de nenhum tema de forma acadêmica. Ele tem conhecimento, ele tem um bom cabedal, ele tem uma boa formação acadêmica, mas ele vai em loco, ele vai ali conhecer, ele debate, Ele se interessa. Ele se interessa, exatamente. Ele é um homem extremamente interessado. Vejo uma Assembleia, de certa forma, renovada, não muito, mas renovada, bem intencionada. Eu acho que essa Assembleia pode desempenhar um papel melhor do que as Assembleias anteriores. E vejo um Judiciário unido e também querendo acertar, querendo se aproximar da sociedade e empreender programas que possam efetivamente fazer com que o jurisdicionado possa ser atendido. Sem dúvida. Com celeridade e com mobilidade e aproximando-se efetivamente da sociedade. Então, é um instante novo. Nós sabemos das dificuldades que passa o país e, naturalmente, que Alagoas está dentro desse contexto. Claro. Mas eu vejo com boa expectativa, Geraldo. Sinceramente. Que coisa boa. E, sobretudo, eu vejo com uma expectativa positiva de que as coisas possam, nesses próximos anos, melhorarem aqui no Estado. Coisa boa. Melhor ainda quando a gente vê você dizer da esperança da união dos poderes. Porque quando os poderes se unem, tudo muda. É verdade. Quando vocês, presidentes dos poderes, podem conversar entre si e podem deixar essa conversa transparecer para o público, esse é o verdadeiro portal da transparência. É o que vai mostrar o progresso e o sucesso desse Estado. Olha, eu tenho o maior respeito e a maior admiração pelo seu trabalho. E eu gostaria muito que a gente tivesse outras oportunidades de estar. Geraldo, eu só queria, antes de encerrar o seu programa, pedir espaço para falar sobre um programa Programa, não é redundância não, porque aqui é um programa televisivo, o programa é
uma ação do Tribunal de Justiça. Certo. Que nós estamos empreendendo, que já iniciamos e que acho muito, mas muito importante. É o seguinte, esse programa chama-se Moradia Legal. Moradia legal. Moradia Legal. Nós firmamos convênio já com 10 municípios. Nos próximos dias devemos ampliar para 20, 30, 40, 50 municípios. O que é que vem a ser o Moradia Legal? Existe uma lei federal que ela permite que, através de um procedimento simplificado, nós possamos legalizar a propriedade de um cidadão que tem sobre certo imóvel e que ele não tem a escritura. Perfeito. Você sabe que quem vive no imóvel, depois de certo tempo, ele pode legalizar a sua propriedade através de uma ação chamada ação do usucapião. Isso. Mas essa ação do usucapião, para ter validade, você precisa 20 contratar anos. um advogado, você precisa elaborar uma planta do imóvel, você precisa propor a ação judicial, tem que chamar os confrontantes, publicar edital, uma série de exigências, certidão ouvir o Ministério Público, bicentenária, enfim, ouvir a União, ouvir o Estado, ouvir o município. Pois bem, nesse procedimento simplificado, que é um procedimento administrativo, a coisa é muito mais rápida. Nós firmamos convênio com os municípios e esses municípios estão se comprometendo o seguinte, eles colocam à disposição desse programa um técnico, um engenheiro, não, que elabora plantas, o arquiteto. Não é o arquiteto, um topógrafo. Um topógrafo. Ele coloca um topógrafo à nossa disposição, Ok. um fotógrafo, que não precisa ser um profissional. Perfeito. O topógrafo tem que ter a inscrição do conselho. E o que é que o topógrafo faz? O topógrafo faz um croquis daquele imóvel, fotografa a situação dele e, rapidamente, nós temos um modelo próprio, elaborado pelo Poder Judiciário, faz o requerimento e nós encaminhamos para análise do registrador, o dono do cartório, o tabelião. Perfeito. Ele verificando que aquele imóvel ali não existe registro anterior, chama-se os confrontantes ali, os vizinhos, estão todos de acordo, imediatamente a coisa acontece e nós autorizamos a liberação da escritura. Muito bom. A nossa expectativa é que já agora, no mês de maio, no dia 30 de maio, eu estarei, junto com o corregedor, o desembargador Cléber Loureiro, porque esse programa é parceria, presidência e corregedoria, já distribuindo os primeiros títulos lá na cidade de Santana de Ipanema, não. Nós estaremos em São José da Tapera. São José da Tapera. Teremos lá uma ação global e excelente. vamos distribuir isso. Então, nos próximos meses você vai ver o quanto vai se falar sobre esse programa. A nossa expectativa é que até o final deste ano, Geraldo, até o final deste ano, nós possamos distribuir pelo menos de 30 a 40 mil escrituras aqui no estado de Alagoas. E vamos prosseguir, porque isso é cidadania. É fazer com que o Poder Judiciário se aproxime da sociedade. Poxa, e que aproximação. É fazer com que aproximação. As coisas possam acontecer de forma muito célere. Isso não é inovação nossa. Um estado de vanguarda nas questões do judiciário é o estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Eu soube dessa experiência e fui ao Rio Grande do Sul quando eu era corregedor-geral da Justiça no ano de 2005. Vi essa experiência de lá, me reuni com a cúpula lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, trouxe essa experiência para cá e, na época, ainda chegamos a distribuir 12 mil escrituras aqui, 12 mil documentos aqui em Alagoas. Esse programa ficou parado e eu agora, como presidente, retomei com essa programação, em conjunto com a Corregedoria, com o desembargador Cléber Loureiro, e eu tenho a impressão que vai ser um grandiosíssimo sucesso. Maravilha! Essa é uma grande novidade. E você precisa ver, quando nós iniciarmos isso, eu vou convidar você uma ocasião para participar. Maior prazer. A alegria com o maior prazer. E por que todos têm interesse? Porque, a partir do instante que você distribui essa escritura, o poder público pode passar a cobrar o IPTU, perfeitamente, as taxas que derivam da legalidade daquele imóvel. O titular do cartório, ele tem interesse porque ele passa, naturalmente, a cobrar as escrituras que vão derivar a partir dali. A primeira ele não cobra, mas a partir dali, o que vier a ser objeto de transação, ele pode cobrar os documentos. E interesse também do proprietário, porque ele legaliza o seu imóvel
e ele passa a procurar a Caixa Econômica Federal, Com o Banco certeza. do Brasil, para promover reforma do imóvel, Muito para boa. promover isso ou aquilo, ampliação. Muito e é bom. uma coisa muito boa, muito Eu interessante. vou até fazer uma proposta, Vinícius. Proposta já viu qual é, né? Acompanhar, quando você tiver essas entregas, a gente acompanha e faz um programa ao vivo lá com eles. Está convidado, a primeira ação de entrega vai Pronto. ser no dia 30 de maio. Eu me comunico Olha com aí, você 30 para de irmos maio. ao Sertão. Vamos ao Sertão, lá, com o maior prazer. São José da Tapera. Com o maior Vai prazer. e a partir daí a coisa vai acontecer muito rapidamente, porque um programa desenvolvido no município não atrapalha o outro. Claro. Em cada cidade tem Perfeito. o tabelião, tem o Perfeito. cartorário. Em cada cidade tem a estrutura da prefeitura, né? Em cada cidade tem o cartorário. Com então certeza. isso vai ser uma beleza. O Washington Luiz Damasceno Freitas, irmão de Inácio Loyola Damasceno Freitas, pai de Melina Freitas. É verdade. Não é verdade? É verdade. Prefeita 2 vezes de Piranha, agora secretária de Cultura do Estado também. Ou seja, você formou, ajudou a formar, seus pais ajudaram a formar um clã bonito dentro de Alagoas. Muito obrigado por ter vindo a esse programa. Eu que agradeço a oportunidade. Queria mais uma vez pedir desculpas ao Geraldo. Não foi desatenção. Em algum jeito momento algum, eu combinei de jeito com ele algum. e aparecia uma viagem para Brasília, para um de jeito lugar para algum, outro. a gente sabe como é. Mas eu lhe tenho muito respeito e reconhecimento. Você é um grandioso profissional. Muito obrigado. O programa é da maior valia, porque, além de tudo, você divulga as coisas do nosso Estado. Tem que Você ser. eleva o nome do Estado de Alagoas. Nós temos que trazer notícias positivas. Com certeza. Às vezes as notícias que chegam à imprensa, a maioria das vezes, são notícias não interessantes, não positivas. E você faz isso. Muito obrigado. Você faz a boa imprensa. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, então nosso encontro está marcado. Pode ter certeza.